Caíme, Ô, professor, a professor, Caíme volta aí, por favor, alguém avisa ela. ô, O professor, Mitch, oi. é para me responder essa questão lá? Isso, querido. Tá lá, ó, esse mapinha mental tá sendo formado aqui na tela agora. É um programinha, tá? Que vocês entram tipo um quiz mesmo. Aí você vai escolher duas palavras ou duas frases curtas que resumam o primeiro bimestre de biologia. Essa é a nossa experiência das últimas aulas, pós-prova. Duas palavras que resumam isso, tá? Chama Mentimeter, esse programinha. Quando você clicar aí no link, vou colocar de novo na tela. Quando você clicar no link, vai aparecer essa telinha para você, ó. Então você vai digitar as frases ou palavras aqui nesses campos e vai clicar aqui, ó, em Submit. E aí você já sua votação é uma espécie de voto, né? Com palavras, olha, ele já vai aparecendo nessa página aqui, tá bom? Então, sem perder muito tempo, acho que a maioria conseguiu fazer. Eu botei lá, Temos, temos aqui 17 pessoas, né, que fizeram. professor, eu posso apagar e botar outra? Pode, querido, vai lá, se jogue. É bom que vai dar uma animada aqui na tela, onde eu estou mostrando para vocês. E é o que acontece, ó, vocês vão começar a acostumar um pouco com esse esquema. Tá vendo como já animou? Já modificou aí? Pronto. Então, as palavras que estão em destaque foram palavras mais votadas, né? Ou estão em frases onde foram mais votadas. Bom, legal, mais ou menos, foi bom, maravilhosa. Biologia foi show, gostei, acima das expectativas, muita aprendizagem, fácil compreensão. Foi muito bom. Teve alguém que colocou decepcionante. Arre... Aperreio, mas foi bom. Muito bom. Aulas bem interativas, um pouco de dificuldade, mas eu posso melhorar. Nada traumatizante. Bem agitado, perfeito. Teve uma criatura que colocou triste. Teve aprendizado, rendimento médio, interessante, fácil compreensão. É isso, é um feedback que vocês estão me dando, tá? Vou deixar isso aberto e vamos para o nosso início do segundo bimestre. A gente vai começar estudando, então, o próximo reino, que são os protistas ou protoctistas, onde estão as algas e os protozoários, tá certo? Bom, 18 conseguiram votar. Esse é o nosso Mentimeter. Eu vou salvá-lo. Depois eu salvo, tá bom? Isso. Eu vou salvar logo aqui. Isso. Fazer o download. Ok. Ah, tá. Ele já está nas algas. Esse. Aqui na tela. E aí eu posso socializar com vocês, ó. Tá vendo? Então a gente tem aqui o grupo de palavras-chave mais votados. E eu posso salvar para vocês. Salvar a imagem. Segundo ano, agro. Ô, professor, não tá aparecendo De. se eu botar alguma tela aí ou não. Tá na tela. Estou apresentando. Eu tenho dois logins. Você tem que ir no Márcio. O Meet de vocês deve ter atualizado também, né, gente? O meu não tá aparecendo a tela do senhor, não. Ficou chato. A minha tela tá no Márcio Harrison dos Santos Ferreira, que é o notebook, é o institucional. É o e-mail institucional. Ok, people. Gostei. My presentations. Ok, ninguém precisa clicar mais lá, tá? Daqui a pouco a gente faz para algas.
Professor, como faz para ir lá na autotela do senhor, que aqui o meu Você tem que também... procurar minha carinha aí. Tem uma carinha aí, eu sem barba, tal, todo organizado. Vai lá, dá Ah, uma procurada. Vocês estão agora eu vou vendo? fixar aqui, fixei. Pronto, Mas tá ótimo. aparecendo só o senhor aqui mesmo. Colocar o pin. Você não está vendo os slides? No Pessoal, meu tá aparecendo, não. me dê um feedback aí, o resto do povo. Tá Estão aparecendo vendo aí os já. slides? Eu tô vendo Ah, normal, sim. professor. Tá vendo normal o slide, não é isso? Eu também tô Calma vendo. aí, eu vou sair aqui e vou voltar de novo. Vai se votar. Isso, faça isso, Michel. Então, pessoal, vamos começar, tá bom? Bom dia de novo a todos. Hoje a gente começa o segundo bimestre de Biologia para a turminha do segundo ano agro, com o tema do reino protoctista ou reino protista, né? Até um tempinho atrás, a gente chamava de protista. Os biólogos têm dessas, né? De ficar mudando o nome das coisas, que já não é um nome fácil, né? Tá normal agora. Joia, valeu. Vocês me dão feedback se tiver alguém lá preso tentando entrar no chat, no Meet, tá bom? Então, nesse grupo aqui, gente, estão reunidos dois grupões de seres vivos, bem diferentes em alguns aspectos, mas que comungam, compartilham características em comuns, por isso que eles estão organizados no mesmo reino. São as algas, de um lado, seres autotróficos, que fabricam o próprio alimento, através da fotossíntese, por exemplo, e os protozoários, que são heterotróficos, né, que se nutrem de compostos orgânicos. Só para lembrar, aqui a imagem dos 5 reinos de Whittaker, eu vou procurar uma figura em português, tá? Desculpem, coloquei essa em inglês, mas deve ter uma similar, ou ela mesmo traduzida. Só para situar aqui vocês, em azul circulado, onde a seta indica a posição no cladograma da vida, na árvore genealógica, filogenética da vida, a posição dos protistas, dos protoctistas. Então, algas e protozoários, tá bom? Vejam que o reino Monera ficou para trás. Porém, os procariotos e os protistas têm um ancestral comum. Tem um ancestral comum. Colocar o apontador laser fica melhor. Então, o ancestral comum está aqui na base da árvore, né, na porção mais debaixo da árvore. Então, aqui estão as cianobactérias, bactérias e arqueias no reino Monera. Então, esses seres procariotos deram origem a todos os organismos que vêm na sequência, que surgem na sequência do tempo evolutivo. Então, os protistas estão aqui, também na base, mas acima do reino Monera. Depois eu quero assim que vocês deem, eu deixei essa tabela grande aqui, a gente vai falar de muitas dessas coisas ao longo da aula, tá? Mas eu deixei como uma colinha para vocês estudarem, revisarem, na verdade, diferenças entre procariotos e eucariotos. Procarioto ficou para trás. Lembre-se que procariotos, eles estão todos dentro, todos os seres vivos procariotos, portanto, sem carioteca, sem núcleo, sem um material genético protegido, por uma estrutura, né, especializada, estão dentro do reino Monera. Todos os outros são eucária, não é assim que a gente aprendeu? Então, aqui vai ter um conjunto de características nessa primeira coluna, comparando os procariotos e eucariotos. Então, quanto à quantidade de célula, lembrar que os procariotos, as bactérias, são sempre unicelulares, porém, nas cianofícies, cianobactérias, elas podem estar organizadas em colônias, formando um colazinho, parecendo um colazinho de pérola, algo assim, sendo que são bastonetes, né, uns bastonetes. E os eucariotos podem ser unicelulares, como a gente vai ver os protozoários, algumas algas, e a maioria deles vai ser multicelular. Quanto à membrana plasmática, quanto à membrana nuclear, ausente nos procariotos, presente nos eucariotos, e assim por diante, tá bom? Então dá uma olhadinha nessa parte, né? Sobretudo, aqui eu quero destacar a parede celular. Nos procariotos, nas bactérias, lembram, ela é de peptídeo glicano, então mistura de proteína e glicosaminoglicanos, olha o nome. Então ela tem uma estrutura complexa, diferente das plantas que tem uma parede celular de celulose.
e dos fungos que têm uma parede celular também, mas de quitina, tá? Animais não têm parede celular. Então, aqui comparando os dois esquemas, vocês estão cansados de ver também do procarioto e eucarioto. E agora a gente vai falar de uma coisa que a gente não tinha discutido ainda. Eu deixo nessa transição, quando começam a surgir os primeiros seres eucariotos, eu gosto de contar essa historinha da origem e evolução da célula, tá? Porque a gente tem células de tipos diferentes. Então, sempre pensar do ponto de vista adaptativo. Então, o processo evolutivo impõe que os organismos, né, os seres vivos, eles tenham que se adaptar às mudanças do meio ambiente. E a Terra, enquanto a biosfera, né, o conjunto de todos os seres vivos que estão na Terra, a Terra se modificou bastante ao longo desses milhões e bilhões de anos de existência. Conta-se que a Terra tem em torno de 5 bilhões de anos, tá bom? Então, durante esse período extremamente longo, ocorreram várias modificações na crosta terrestre, na atmosfera terrestre, nas condições dos seres vivos que vão surgindo, tá? Então, isso tudo faz parte do processo evolutivo, que originou essas primeiras células mais ou menos há 4 bilhões de anos. Como que era a atmosfera primitiva, professor? Bom, tinha bastante, olha, vamos olhar aqui. As imagens dão ideia mais ou menos, então muita atividade vulcânica, né? Portanto, o ambiente, a atmosfera muito poluída, com gases, né? Então a luz solar não penetrava tanto. Perdão. E nessa atmosfera primitiva, o que é que tinha bastante? Amônia, vapor d'água, metano e hidrogênio. Tá? E atualmente, nitrogênio, lembram, é o composto que mais tem na atmosfera, é o gás que mais está presente aqui no nosso entorno, oxigênio, gás carbônico e um pouquinho de outros gases, tá? Então, muito diferente das condições primitivas iniciais, né? Onde eu tinha NH3, amônia, CH4, metano, o H2, o hidrogênio, e o vapor d'água, H2O na forma de vapor d'água. Portanto, não havia oxigênio livre, nem uma camada de ozônio, tá? Isso são condições importantes para o que vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, isso era a atmosfera. Como era a superfície da Terra? Coberta por grande quantidade de água, formando oceanos e lagos. Mais ou menos como é hoje. Nessa massa líquida, moléculas se concentraram, formando uma espécie de caldo. Esse caldo a gente chama de caldo primitivo. Com o quê? Com aquelas moléculas, né, que reagiam a partir de descarga elétrica, por exemplo, raios, né, na atmosfera, favorecendo nesse ambiente aquático a interação entre essas moléculas. Então, esse caldo primordial, a gente na biologia diz que ele é rico em moléculas inorgânicas e gases da atmosfera dissolvidos na água, né? Especialmente a amônia, o metano. Então eram condições extremas, né? Calor e radiação ultravioleta, não tinha camada de ozônio, então muito raio ultravioleta, sol, descargas elétricas das tempestades, né? Vocês estão vendo aqui. Nessas condições primitivas, as moléculas dissolvidas naquele caldo primordial, elas poderiam se combinar entre si, né? Então surgem os primeiros compostos que a gente chama de orgânicos. Por quê? Porque tem um átomo de carbono. Lembra lá do primeiro ano? É que vocês não pegaram logo o comecinho comigo, mas CHOMPS, essa sigla resume C, CHOMPS, carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio, N, nitrogênio, CHOMPS, PS, fósforo e enxofre. Então, são os principais elementos químicos formadores da vida. Esses formadores da vida precisam de carbono para formarem compostos orgânicos. Então, veja, os primeiros compostos orgânicos surgem nesse caldo primitivo, naquelas condições
primitivas da Terra. Qual eram esses primeiros compostos orgânicos? Aminoácido, monossacarídeo, açúcares muito simples, né, carboidratos muito simples, e nucleotídeos. Lembra o que o nucleotídeo faz? Ajuda a compor? Material genético, DNA, RNA. Aqueles aminoácidos no caldo primitivo formam proteínas. Lembra a tradução no primeiro ano? Pegar, né, cópias a partir do DNA, formar o RNA, e o RNA, mensageiro, tradutor e ribossomal, formar aquelas trincas, códons para formar os nucleotídeos, né, para formar, perdão, as proteínas, né? Então, aquelas trincas, você tinha uma tabela, um código, um colar de aminoácidos ia formar, cada aminoácido, uma sequência com 3 nucleotídeos, 3 letrinhas, e formava a proteína no final, que é um colar de pérolas. Tá bom? Então, esses aminoácidos formam proteínas. E os nucleotídeos, como eu dizia, formam os ácidos nucleicos. Então, são constituintes essenciais das células, tá? A célula precisa necessariamente desses 2 rapazinhos aqui. Então, com isso, ela ganha a capacidade de se autoduplicar. Lembra? A replicação, né? Ou a duplicação do DNA. Acredita-se, porém, que o RNA tenha sido o primeiro que apareceu. Então, o primeiro material genético deve ter sido o RNA, que serviu de molde para o DNA. Muitos vírus, vocês viram isso quando a gente estudou vírus, tem vírus que faz a partir do RNA, faz DNA, né? Transcrição reversa, que chama, né? Porque a transcrição que vocês estudaram é a partir do DNA fazer o RNA mensageiro, né? Tem vírus que faz o oposto, o vírus da AIDS faz isso. Então, era muito importante que esse sistema, capaz de se autoduplicar, ficasse isolado, evitando que as moléculas se dispersassem, então que se mantivesse coeso. Surgiram, então, moléculas de fosfolipídio. Onde é que tem fosfolipídio? Então, surgiu fósforo misturado com gordura. Onde é que tem isso? Na membrana plasmática, né? Então, as membranas celulares precisam de fosfolipídios. E aí, então, delimitava-se um conjunto de moléculas de RNA, o ácido ribonucleico, nucleotídeos, proteínas e outras moléculas. Então, surge a primeira célula. A primeira célula, provavelmente, de procarioto, apresentando uma estrutura, como a gente estudou no reino Monera, muito simples. Heterótrofas, então não conseguiam sintetizar o próprio alimento, se alimentavam, se nutriam de compostos dissolvidos ali no meio, nesse caldo primordial, por exemplo, e eram anaeróbias, lembre-se, não tinha oxigênio ainda no planeta, né? Então não havia oxigênio dissolvido na atmosfera. Então qual que era o problema para esses primeiros organismos? Procariotos, heterótrofos e anaeróbios. Era que com o esgotamento daqueles compostos de carbono no caldo primordial, seria impossível sustentar, né, o processo evolutivo das células. Qual foi a solução que surgiu? Então, surgem as primeiras células procarióticas autotróficas, que eram, portanto, capazes de sintetizar o próprio alimento. Então, armazenava energia para a síntese de alimento e liberava oxigênio. Porque, lembre-se, na fotossíntese, o que é que sai como produto? Glicose e oxigênio. Então, começa a surgir na atmosfera, com esses seres procariotos autotróficos, que faziam fotossíntese, começam a surgir o oxigênio, né, gás, na atmosfera. Como eram esses procariotos autotróficos? Provavelmente como uma cianobactéria, semelhante às algas azuis, as cianobactérias atuais. E capazes de realizar fotossíntese. Então, qual o primeiro processo que surge nessa transição de uma célula procariótica, heterotrófica e anaeróbia? Surge um ser procarioto autotrófico que libera oxigênio para a atmosfera a partir da fotossíntese, um processo que surge, e aí começa a surgir o oxigênio no planeta Terra. Então, começa a haver liberação e esse oxigênio a acumular na atmosfera. Forma-se, então, o quê? O3, camada de ozônio. Com a camada de ozônio formada e oxigênio na atmosfera, o próximo passo evolutivo da célula, qual seria? É fazer a célula que a gente começa a estudar os seres hoje, eucariótica,
Então, os seres eucariontes. Como que isso se deu? Veja, célula procariótica ancestral está aqui. O material genético não está protegido por um núcleo, né? Então, está disperso no citoplasma. Surge aqui, então, lembrem-se, né? Onde está a membrana plasmática, ela começa a invaginar, a formar invaginações, entradas aqui no citoplasma. Então, essa membrana celular, ela começa a sofrer invaginações, forma-se, aqui começa o primórdio de carioteca, a formação do invólucro nuclear e a formação de um núcleo mais adiante. Aquelas invaginações da membrana plasmática se tornam o que a gente chama hoje de retículo endoplasmático, que tem esse jeitão, né? Então, tudo isso é especialização, evolução, a partir da membrana celular. Então, com isso surge um sistema de membranas internas e compartimentos intracelulares, organelas, tá? Aumentando a eficiência dos processos celulares. Tem uma teoria chamada teoria da endossimbiose. Ela é muito importante para o Enem, gente. Isso cai muitas vezes. Então, a teoria da endossimbiose vai explicar o surgimento das células eucarióticas. Então, a partir de células procariontes primitivas, né, surgem as células eucarióticas. Isso vai ter a ação de mitocôndria e cloroplastos, tá? Esse esqueminha é bom, mas a gente vai olhar nesse esquema aqui que está melhor. Então, procariontes iniciais, né? A gente tem os aeróbios aqui que usam oxigênio, que provavelmente deram origem ao que a gente chama hoje de mitocôndria, organela. Lembre que a bactéria é muito pequena perto de uma célula eucariótica, então ela fica do tamanho de uma organela no interior do citoplasma. E tinham procariontes, como a gente viu, que faziam fotossíntese, já começavam a liberar oxigênio para a atmosfera. Esses deram origem ao quê? Ao cloroplasto, lá na frente, tá? Então, nas células vegetais, o cloroplasto, e nas células animais, a mitocôndria. Então, uma bactéria se tornou uma mitocôndria e a outra bactéria se tornou um cloroplasto. Então, assim surgem nessas duas células especializadas. Nesse esqueminha, bom, já falamos da invaginação, tá? Da membrana formando o sistema de outras membranas internas e organelas, como o retículo endoplasmático, como o complexo de Golgi, tá? E aqui o passo a passo, na linha do tempo, desses eventos que eu acabei de descrever. Então surge aqui uma célula eucariótica fotossintética ancestral, eucariótica porque tem um núcleo em formação, e aqui uma eucariótica heterotrófica ancestral. Nessa tem mitocôndria, e na outra tem, além das mitocôndrias, que fazem respiração celular, tem os cloroplastos. Essa é a teoria da endossimbiose. Tranquilo, gente? Falei demais, que eu sei. Falei que só. Dúvidas dessa parte? Opa, fala aí, me ajuda aí. Tem que falar, porque eu não estou vendo o chat de vocês. Não, professor, por minha parte não. Só não tô conseguindo anotar nada, né? Não precisa anotar. São 50 slides. Eu coloquei já lá no Classroom. Vamos na fé, prestem atenção, tá? Eu fiz os slides bem mastigadinhos, vocês estão vendo. Então, para vocês estudarem, estou vendo que muitos não pegam no livro, não pegam nos capítulos. Não tem ninguém querendo entrar aqui, né? Vou só dar uma filmadinha aqui nos bonitos. E vou pedir daqui a pouco que vocês, a KM conseguiu voltar, tá, ótimo. Vou pedir daqui a pouco que vocês escrevam o nome completo no chat, tá? Deixa eu só entrar nas aulas. Gente, então tá, acho que eu contei mais ou menos, bem rapidinho, desculpa, né, mas é o tempo que a gente tem, que realmente é curto, é diferente, muito diferente de uma sala de aula, da nossa dinâmica no presencial. Mas a gente viu a evolução das células de seres procariotos, células procarióticas, até células eucarióticas, surgimento da mitocôndria, do cloroplasto, surgimento que foi promovido, né, isso tem a ver com o surgimento do oxigênio, né, atividade fotossintética dos primeiros procariotos autotróficos, formando oxigênio para a atmosfera, que não existia lá no comecinho, né? Então a gente vai ver aqui a evolução da célula e os 5 reinos
Rapidinho, isso que a gente viu de forma animada. Então, tem um ancestral procarionte que deu, né, que dá origem, são aqueles primeiros seres que a gente já estudou do reino Monera, bactérias e cianobactérias. Por favor, quem tiver com... Ah, você quer falar, Ruth? Fale. Não, eu tô dizendo assim que a internet caiu, aí tá só saindo. Fique tranquila, viu? Vai dar certo. Então, aqueles ancestrais procariotos que são do reino Monera, né? Então, seres procariotos unicelulares, bactérias, né, heterotróficas, e cianobactérias são autotróficas, fazem fotossíntese. Depois ocorre a perda dessa parede celular, e a gente tem, então, organelas membranosas sendo formadas, como o núcleo e o citoesqueleto, aquela teia de fibras, né, pequenas de fiozinhos pequenos, que dá o formato das células, né, faz com que a célula não fique uma coisa sem formato, né, faz com que a célula tenha um formato definido, né. Então esse é o ancestral eucarionte que consegue ganhar o núcleo, e a partir desses seres aqui do reino Monera, eles vão fazer o que a gente chama, por isso o nome, teoria da endossimbiose. Vão fazer uma simbiose, uma parceria, né, mutualística, os dois organismos diferentes se ajudando mutuamente, por isso o nome mutualística, com a bactéria aeróbia, então que sobrevive com oxigênio, já tinha um oxigênio, então era possível ela existir. Então aqui surge então as mitocôndrias. Desse serzinho, então, né, que é aeróbio, que tem mitocôndria, faz a respiração celular, aparece uma simbiose mutualística com cianobactéria, que faz o quê? Fotossíntese, libera oxigênio para o meio. Aqui, em verdinho, vão surgir os cloroplastos, tá? Os cloroplastos, então, esse organismo que tem mitocôndria, tem cloroplasto e tem núcleo, é eucarioto, deu origem às algas. Por isso que a gente estuda primeiro as algas. Muitos professores estudam primeiro os protozoários. É uma questão de escolha, mas do ponto de vista da origem deles, eu prefiro nessa sequência, tá? Algas. Isso também vai permanecer nas plantas, células assim, né? Então, aqui em azul em cima, algas e protozoários do reino protista. Os protozoários vêm desse ser, né, dessas células que tinham já as mitocôndrias, mas não tinham cloroplastos, então não faziam fotossíntese. Portanto, tem que ser heterotrófico, tem que se alimentar de compostos, se nutrir, né, de compostos dissolvidos no meio, por exemplo. Tá? E depois também os animais, os indivíduos, os seres vivos do reino animalia, também são assim, heterotróficos, né? Tem mitocôndria, mas não tem os cloroplastos. Tranquilo, gente? Dê uma olhada nesse esquema, hein? Esse esqueminha é bom, tá? Os do reino fungi também são heterotróficos, tá? Então eles também estão no cantinho aqui. Bom, a posição do reino protoctista, vejam, um nível superior, a gente está subindo. Na sequência aqui, a gente vai estudar, depois que a gente estudar os protozoários semana que vem, a gente vai estudar os fungos. Então, vocês vão fazer esse bimestre provavelmente com esses 3 grupos, 2 reinos, e 3 grupos, tá? E aí ficam as plantas e os animais para a gente estudar nos outros 2 bimestres, vai dar certo. Tá bom? Lembram dessa imagem da árvore filogenética da vida, aqueles 3 domínios? Então, o reino Monera está aqui, ó, esses 2 domínios inteiros para eles, arqueia em vermelho, bactéria em azul. E todos os eucária, todos esses outros reinos aqui, incluindo os protistas, estão em eucária, tá? Caiu ela na prova, né? Coloquei essa imagem aí. Aqui é a posição dos protozoários, dos protistas ou protoctistas, no esquema de Whittaker, né? Então vejam que aqui está em roxo, porque tem uma mistura de tipos de nutrição. Os verdinhos aqui, algas e plantas fazem fotossíntese, veja. Em amarelo, absorção, e em marrom, ingestão. Isso é quanto ao tipo de nutrição. Então, em amarelo, absorção, quem são aqui? O reino fungi, os fungos, fazem absorção.
E ingestão, né, ingestão se alimentar mesmo, são aqui os metazoas, os animais, tá? Reino animalia. Protoctista vai ter uma mistura. Mapinha mental para ajudar vocês, então tem a posição dos 5 reinos, é um mapinha mental bem legal, vocês podem usar aí nos outros também. Então aqui para o reino protoctista, ele vai separar em algas e protozoários, vai falar um pouco de classificação, quem são eles, cada um deles, e as características gerais que a gente vai começar a estudar agora. Então deixei aí também uma colinha para vocês. Então vamos lá estudar os protistas, protoctistas, divididos em algas e protozoários. Estudaremos algas hoje, então são seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, né? Essas macroalgas marinhas, por exemplo, ou de água doce também. E são sempre autótrofos, né? Fabricam o próprio alimento, fazem fotossíntese. E desse lado, os protozoários, que são eucariotos, unicelulares e heterotróficos, ou heterótrofos, tá? Pessoal, fazer uma pausa aqui rapidinha, vocês vão lá de novo. Agora, uma opinião sobre as algas. 2 palavras ou 2 frases, tá? Cliquem aí nesse link, que tá aí na telinha de vocês. É o mesmo link. Quer ver? Eu vou abrir aqui, ó. Isso, escreva 2 palavras-chave. 2 palavras, não escreve frase, não. Palavra-chave para algas. Né? Serve essas até que a gente acabou de ver também, né? Então, coisas que definem algas. Vamos lá. Pode ser o tipo do ambiente que elas ficam, como é que elas são, formato, para que serve, né? Importância, função. Bora lá responder? Isso, já está aparecendo aqui, ó, para mim. Um minutinho para vocês fazerem isso. Rapidão. Vou pegar uma água aqui. Ô, professor, Bora lá? 15 responderam. 17. Bora lá. 18. Pronto. Fechou? Escreva 2 palavras-chave para algas. O que é que está aparecendo aqui? Né? Verde. Será que todas são verdes? É uma boa palavra-chave para alga? Mais ou menos, tá? Fotossintese. Kimberly é um tipo de alga, professor? Kimberly é um tipo de alga. Por que estão falando isso, gente? Vocês são doidos. É que ela colocou o nome sem querer. Eu tô vendo. Ah, massa. Eu tô vendo agora aqui. A trollagem. eu pedi para aceitar ela. Ah, tá. Peraí. Obrigado, hein? Não tem convite nenhum, tá vendo aqui? Deve Não ser tem- que tinha 15 minutos que ela mandou mensagem para mim, já deve ter desistido. Viu, Gi? Tem que entrar no horário, tá? Agora vai ficar denso, porque é muito assunto para pouco tempo. Vamos acelerar aqui, ó. Então, veja, a Kimberly é uma alga.
Então, verde, viva, mar, água, alimento, autótrofo, multicelular. Ótimo, ótimo foi ótimo. Verdade, oxigênio, fotossíntese, água, chatinho. Ambientes aquáticos, alimentos. Tá vendo? Então a gente fica gravado aqui. Depois eu mando para vocês, para a gente não perder tempo, certo? Quando eu volto aqui, enfim, dá a possibilidade de gravar. Então, 18, isso. 18 de vocês fizeram isso daí. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, vamos lá. A gente estava aqui vendo os dois tipos, os dois organismos, os dois grupos de seres vivos que estão dentro desse reino chamado protoctista ou protista. Quais são as características gerais das algas? Então, já falei, unicelulares ou pluricelulares. Podem ser microscópicas, invisíveis a olho nu, e podem ser macroscópicas, o sargaço, aquelas algas que ficam no oceano, né, na praia quando a gente vai. A gente fica, tem gente que tem agonia com aquilo, fica pulando, né, na maré, pulando as algas para ir para o mar. Né? Coloração pode variar muito, então não é só verde, tá, gente? Vocês vão ver que tem as pardas, marrons, tem douradas, tem algas microscópicas douradas, vermelhas, tá? Cor de fogo. Vive em diferentes tipos de ambientes, claro que bastante no ambiente aquático, né? Então, lagos, rios, mas também no solo úmido, na casca das árvores, associado com fungo, formando os líquens. Lembram de líquens? Parece uma folha grudada no tronco das árvores, coloridos, esbranquiçado, esverdeado, amarelado. Né? Tem várias cores, mas principalmente esbranquiçado, assim. Aquilo é um bom indicador de qualidade do ar, baixa poluição do ar. Então, você está olhando as árvores de sua cidade, de sua rua, se tiver muito líquens, essa associação de algas com fungos é um bom sinal de que a qualidade do ar ali tá boa. Mas, principalmente, elas estão onde? Nos oceanos, tá? No ambiente marinho. São os principais seres fotossintetizantes nos ecossistemas aquáticos e são a base da cadeia alimentar. Uma galera vai se alimentar desses organismos, né? Então, eles são a base da cadeia alimentar desses ambientes. São chamados em ecologia de produtores, porque eles produzem alimento, né? Produzem oxigênio, produzem alimento para a gente, né? Para outros organismos. São os principais componentes do fitoplâncton. É aquela parte invisível que fica meio na superfície da água, nas primeiras camadas da água, né? E esse conjunto de organismos são microscópicos, fotossintetizantes, eles que são o pulmão do mundo, a gente vai ver isso daqui a pouco. Eles que fazem, né, a produção mesmo de oxigênio para o planeta, né? Muito mais que as florestas, tá? Qual que é a importância das algas? A gente vai ver algumas delas mais adiante, vocês vão poder trabalhar isso. Tem um vídeo que eu postei, tá, sobre uma animação, sobre a importância das algas, dê uma olhadinha lá. Então, para a indústria é importante para fazer adubo, alimentos, como a gente vai ver, cosmético, a indústria de farmacêutica, né, para cápsula de medicamentos, supositório, fabricar meio de cultura, o agar-agar, que é uma gelatina, para fazer a placa, botar na placa de Petri, cultivar bactérias, avaliar, né, analisar bactérias, micro-organismos, fungos, tá? A importância fotossintética, que eu já falei, então, como pulmão do mundo, elas são responsáveis pela oxigenação do planeta, né, produzem muita matéria orgânica para serem incorporadas à cadeia alimentar, por isso estão na base da cadeia alimentar. E uma importância climática, né, elas auxiliam na manutenção da temperatura do planeta, pois captam o CO2, né, se faz fotossíntese, ela usa o CO2, então diminui o aquecimento global. As algas são classificadas de acordo com o tipo de pigmento fotossintético. Lembra-se de clorofila, é o pigmento verde, né? Então a clorofila aqui, ó, em verde. Mas não só os pigmentos fotossintéticos, além da clorofila, tem caroteno, xantófilas, ficoeritrina, que dá a cor vermelha, e ficocianina, que tem lá nas cianobactérias, que dá a cor azul. Por isso que as cianobactérias eram chamadas de algas azuis no tempo que eu estudei. Então, esses são os pigmentos que estão envolvidos na fotossíntese.
Mas, além disso, elas também são classificadas, agrupadas, de acordo com a substância de reserva e a natureza da parede celular. Como a gente vai ver. Vocês vão ver que tem, em cada grupo de algas agora, tem um slide com textão. Eu não vou trabalhar esse textão todo com vocês. É para vocês terem aqui um guia, uma colinha para trabalhar nas atividades que faremos, tá? E para a provinha de vocês. Então, só para situar, quando a gente fala de clorofila, de pigmento fotossintético, aqui tem um exemplo da clorofila, por exemplo, que dá a cor verde. Os carotenos, aqui o beta-caroteno, dá a cor laranja, alaranjada, amarronzada para as algas, tá? Então, quando a gente olha, eu não vou cobrar nesse nível para vocês, mas no superior, por exemplo, vocês estudam esse espectro luminoso. O que eu quero mostrar aqui é que essa linha vermelha é o espectro da fotossíntese. Então, as algas verdes, elas precisam essa clorofila A e B. Vocês estão vendo dois espectros de onda, comprimento de onda, de que elas atuam muito parecidos, muito próximos. Por quê? Porque elas são algas que precisam muito da luz solar, captar a luz solar. Então, elas estão mais na superfície, em lugares com pouca profundidade, nos oceanos, percebe? Por isso que o fitoplâncton, as microalgas, né, que são o pulmão do mundo, que ficam meio que flutuando ali nas primeiras camadas da água, na superfície, elas têm esse tipo de pigmento fotossintético, porque o comprimento de onda delas está nessa faixa, e ali a luz, elas precisam muito da luz, captar nesse comprimento de onda, tá? Já algas vermelhas e pardas, elas são algas que habitam em profundidades muito maiores, vocês vão ver que tem algas marrons de 70 metros de comprimento, de extensão. Então, a luz chega muito pouco lá embaixo, muito menos lá embaixo. E aí o comprimento de onda é mais para cá, ele é outra faixa de luz que ela utiliza, tá? Só para vocês saberem. Então, como é bonita essa parte, né? Para dividir as algas, que vocês vão ver agora, a gente classifica muito de acordo com esses 3 critérios. E o tipo de pigmento fotossintético é muito importante, tá? Então, essa tabelinha aqui, ela resume bem. Por exemplo, as plantas aqui em rosa, elas só têm clorofila A e B. As cianobactérias têm clorofila A e tem essa ficocianina, que é azul. Trabalha em outro espectro, outro comprimento de onda, tá? Algas vermelhas, ó, ficoeritrina, vermelhas, e clorofila D. Algas pardas ou castanhas, né? Clorofila C, tá? E assim por diante. Os carotenos vão ter em todas as plantas e vegetais em geral, exceto nas cianobactérias. Cianobactéria não tem caroteno. E assim por diante, tá, gente? Só para vocês entenderem a diversidade. Então, as algas todas são autótrofas. Aí a diferença é que tem 3 grupos que são unicelulares, a gente vai vê-las agora. A zeuglenófita, esse primeiro grupo, que são autótrofas, quando tem luz, elas são muito bacanas. Vai cair isso na prova? Vai cair isso na prova, é a parte mais importante delas. Se tiver luz, elas fazem fotossíntese. Se não tiver, elas são heterótrofas. Olha que bacana, né? Um ser que é autótrofo e heterótrofo ao mesmo tempo. Depende de quê? Das condições ambientais. Vamos falar já delas, que é o primeiro grupo que a gente estuda. São essas bonitas verdinhas aqui. Depois tem os dinoflagelados, que são dinófitas ou pirófitas. Algas de fogo, como chama, o evento da maré vermelha, a água do mar fica vermelho, rosa, né, um rosa avermelhado intenso. Então, elas têm um endoesqueleto de celulose já, a celulose que aparece nas plantas. E as diatomáceas, que formam verdadeiras terras, uma areia de diatomácea nas praias, tá? São as algas douradas, né, crisófitas ou bacilariófitas. E tem essas 2 válvulas, 2 bandinhas que se encaixam. Vamos ver cada uma delas agora, rapidinho. Nosso tempo, que a pouco bate, tá? Mas vamos lá na fé, vai dar certo. As euglenófitas, então aquele grupo que na presença de luz são autótrofas, na ausência de luz são heterótrofas. Então vocês vão ver aqui, ó, não vou ficar, como eu disse, lendo essa tabela, ela é um resumão para cada grupo. Estuda ela, certo? Usa para fazer as atividades, estuda ela para a provinha. Então vai ter com relação à organização celular, sempre são
unicelulares e flageladas. Tem um flagelo. Não tem parede celular, perdão, ficou parece celular, parede celular. Clorofila A, B, carotenoide, xantófila. Vou querer que vocês decorem isso? Não, né? Para vocês terem, é um guiazinho para vocês verem a diversidade de pigmentos fotossintéticos. Substância de reserva, lembra o que era importante para classificar as algas? Então, paramilo, e essa alga, euglenófita, ela tem uma outra coisa muito bacana, ela produz óleo. Então, elas têm potencial para biodiesel, por exemplo. São seres, né, microscópicos, unicelulares, com flagelo, parece uma bactériazinha que faz fotossíntese, né, mas tem essa capacidade de produção de óleo. Faz reprodução assexuada por divisão binária, como as bactérias, olha a alterança que ela carrega das bactérias, uma reprodução bem simples, e que não gera variabilidade genética. Lá na prova, alguns vacilaram, perderam um ponto aí. A reprodução assexuada não gera variabilidade genética. Começaram a falar de gameta. Bactéria não tem gameta. Não mata o professor de vergonha, tá? Não mata. Bactéria não tem gameta, né? Então, reprodução assexuada são cópias da mãe, né? Os filhos são cópias da mãe, tá? Pode ser autótrofa ou heterótrofa, dependendo da luminosidade, falei disso, e possuem, vamos olhar aqui, esses vacúolos pulsátil, contrátil, que dá movimento. Esse vacúolo vai osmose, né, da água, diferença de concentração fora e dentro da célula, lembra, é uma célula só, esquisitona, compridinha. Então, essa diferença fazendo osmose, ela se mexe no meio. Então, esse vacúolo, como a planta tem, as plantas têm, né? Vacúolo contrátil ou pulsátil gera movimento junto com o flagelozinho que elas têm, tá? Aqui um desenho mesmo, mostrando o estigma, né? Que são as células como olhinhos, são os primórdios de olhinhos. Isso aqui é sensível à luz, então é nessa estrutura que ela vê se tem luz suficiente para ela fazer fotossíntese. E como não tem parede celular, ela tem essa película, ó, proteínas feito de proteínas, né, proteínas arranjadas que substituem a parede celular. Essa é uma euglena. Agora os dinoflagelados, são as algas de fogo, as pirófitas, tá? Então tem dois eventos, não vou ficar falando muito das características, estudem, tá? Por causa do nosso tempo aqui mesmo. Então para todas as algas eu vou fazer os destaques principais. Essa é a ideia para a gente não perder tempo, tá? Então os dinoflagelados tem uma coisa muito bacana neles. Olha essa imagem. Eles são seres, algas, microalgas, bioluminescentes. Então à noite aqui, ó, vocês já devem ter visto. Imagina você tomar banho num lugar desse. Tem gente que tem medo, né? Então, é muito bonito, né? Então, já vi imagens, vocês devem ter visto imagem na internet, né? Até casais que fazem book, assim, essa coisa, nesses ambientes. Isso devido a esse gênero, Noctiluca, um dinoflagelado, que dá, assim como o vagalume, tem a mesma substância, a luciferina, que vira luciferase e tal, que dá essa emissão de luz muito lindo. E o Ceratium é outro tipo de dinoflagelado, pirófita, que tem bastante no plâncton marinho, são importantes também para o plâncton marinho, tá? E o outro evento importante dessas algas são as marés vermelhas. Olha o aspecto dessa água, né? Com proliferação dessas algas, dinoflagelados, que emitem toxinas que podem ser muito perigosas para a gente, até para os humanos, mata vários peixes, enfim, porque tem neurotoxina, pode dar parada respiratória, várias coisas, pode levar à morte, tá? Então vamos estudar esse fenômeno mais a fundo, eu deixei esse textão aí para ajudar vocês, tá bom? Os principais tipos aqui responsáveis pela maré vermelha são o Gymnodium, Ceratium e a Noctiluca. Agora, as crisófitas ou diatomáceas são chamadas de algas douradas. Essas já fazem reprodução sexuada por gametas, tá? Dê uma olhadinha aqui, certo? Predominantemente marinhas e formam aquelas terras de diatomácea, né? Então, são lindas no microscópio, né? Então, essas cêntricas, essas aqui penadas em forma de pena, elas têm dois lados, né? Pode ser bilateral, a simetria, que dois lados iguais, ou ser uma simetria radial, com vários planos. Se eu cortar elas assim, ó, em diferentes linhas, planos de divisão, vai ser igual. Uma metade
né, imita a outra. E atenção, a produção de oxigênio no mundo, que eu falava lá no começo da aula, veja que as algas marinhas são responsáveis, pelo menos, tem gente que vai dizer até 80%, tá? Isso depende muito do ambiente, da região geográfica do planeta. Mas sim, se pegar o global, mais da metade do oxigênio produzido no mundo são por essas algas marinhas. Essas, as algas verdes, enfim. Todas as algas, né, que fazem a fotossíntese. Aí bosques e florestas, 25%, estepes, menos de 10%, área cultivada, cerca de 8%, e as algas de água doce, menos de 1%, tá? Porque também tem muito menos água doce do que água ambiente marinho no planeta. Tranquilo, gente? Agora a gente vai para as pluricelulares. Todas são autotróficas. Então, algas, esse grupo todo de protista, são autotróficas. A gente tem as algas pardas, feofíceas ou faeófitas, né, que servem para alimentação, formam florestas dentro da água, né? As algas vermelhas, rodofíceas, alimentação e água, e as algas verdes, que são as clorófitas ou clorofíceas, servem para alimentação, são os ancestrais das plantas verdes, né, do reino planta inteiro, tá? Então, as feofíceas ou algas marrons. Então, elas têm esse jeitão, esse aspecto, são muito comuns na praia, e elas, como eu dizia, vão habitar também zonas mais profundas. Por exemplo, aqui a gente está vendo um mergulhador e uma alga, um grupo de uma floresta de algas feofíceas, algas marrons, ou pardas, ou castanhas, é tudo sinônimo para elas, que chega a alcançar 70 metros de comprimento. Estamos acabando, gente, paciência. Elas são muito importantes para a alimentação. No Brasil a gente não tem esse costume, mas no Oriente, especialmente o Japão, por exemplo, esse grupo aqui, essa espécie, esse gênero laminária, que tem várias espécies, eles põem assim para secar, tem todo um tratamento, né, de secagem para elas e forma uma comida, um preparo, né, para a culinária muito importante, chamado kombu, né, que é essa iguaria aqui. Então eles comem lá com os palitinhos, com os pauzinhos deles, né. Então aqui o processo de secagem natural da laminária, que vai ser utilizada no kombu. E elas têm uma outra coisa bacana nessas algas, que são essas bolhas de ar que se formam, né, no talo, tá? A alga é essa parte vegetativa, essa parte que a gente enxerga que parece folha, não é folha, quem tem folha é planta, reino planta. Esse talo, que é essa parte principal das algas, nas feofíceas, nas algas marrons, tem bolhas de ar, para quê? Para flutuar, né? Então elas podem ficar flutuando assim, né? Senão essa coisa ela tombava, né? Pelo peso, tombaria no fundo dos oceanos, tá? Agora as algas vermelhas, rodofíceas. Então aqui já aparece a ficoeritrina como pigmento fotossintético, pigmento vermelho, mas tem clorofila A e B, tem carotenoide, alaranjado, tem ficocianina, azul como as cianobactérias, tá bom? Tem amido nessa... Professor? Diga. Tô acabando, então, diga. Elas não têm folhas. Não, tem talo, esse é o nome. Eu tinha que colocar isso lá. Ah, tem um slidezinho lá que fala isso. Então, talo, essa parte vegetativa, a folha, entre aspas, é o talo, tá? Isso é para macroalga, né? Alga macroscópica, alga grande, pluricelular, tá? Esses três grupos que a gente está vendo agora são pluricelulares. Tem mais de uma célula. Professor, Diga. o professor que já viajou muito, o professor já comeu? Eu já comi bastante isso aí. Qual o gosto disso? É gostoso. Porque assim, sempre é aquela história do molhinho. Sabe a coisa do molhinho? Sabe a coisa de botar ketchup e maionese? É meio sem graça, né, gente? Mas é muito saudável, né? A gente vai ver isso agora, tá? É bem saudável, serve para obtenção de alimentos, de remédios, né, na indústria farmacêutica. O pessoal vegano, vocês vão ver, tem uma gelatina especial, que lá para eles é o bambambam, serve para preparar vários tipos de comidinhas, tá? Eu vou mostrar fotos de umas aqui. Vamos falar agora das algas vermelhas para a gente começar a encerrar a aula. Me dê 5 minutos só, a gente atrasou, eu vi que aquele negócio do mapinha tomou tempo. E vocês não podem ficar atrasando muito, tá, gente? Por favor, certo? Protozoário é uma aula um pouco menor, então vai dar certo. Algas eu sabia que ia ser um terror, mas vamos terminar? Tá? 5 minutinhos dá tempo. Algas vermelhas, então tem ficoeritrina, que é novidade, um pigmento fotossintético
que dá a cor vermelha. O espectro, o comprimento de onda é diferente das verdes e vai em zonas onde a luz solar não chega bastante, né? Lugar mais escuro no mar. Então, são esse grupo aqui que a gente chama de algas vermelhas ou rodofícias, tá? Então, tem um talo complexo, não é uma folha, tá vendo? Lembra até um coral, não lembra? E tem um aspecto de planta, elas já lembram as plantas, né? Serve para a produção de gelatina, e na culinária para fazer vários processos, né? Por exemplo, o sushi, para fazer o sushi a gente usa muito porfira, esse tipo de alga, né? Aqui mais ou menos o jeitão delas, então já a estrutura celular já lembra muito o arranjo ramificado das plantas, né, verdadeiras. Essa Gelidium aqui, ó, vermelhinha, é ela aqui, ó, como já lembrou uma plantinha mesmo, né? Então, ela que faz isso aqui, ó, essa gelatina, um agar-agar que é vegano, claro, não tem origem animal nenhuma, nem passa por nenhum processamento. Então, o pessoal aí natureba, vegano, né, que não se alimenta de ovos, leite, nada que seja de bicho, então curte muito no Oriente, né? Então, tem vários preparos de prato salgado e doce com essas algas. E são muito importantes para a medicina, principalmente porque esse agar, essa gelatina, também é usado nas placas de Petri, como eu já falei hoje, para cultivar bactéria, fungo, estudar micro-organismo, diagnosticar doenças, né, por micro-organismos, tá? E por fim, estamos acabando. As clorofícias ou algas verdes podem ser de água doce, água salgada, né, ambiente marinho, e também estão no ambiente terrestre úmido, no solo, associado com fungo nos líquens das árvores, tá? Tem clorofila A, B, carotenoide e xantófilas. Reserva amido, assim como as plantas, igualzinho. Principal substância de reserva nas plantas, amido. Questão de Enem, amido, principal reserva nas plantas. E nos animais, glicogênio, tá onde? Músculo e fígado, tá? Quando chegar nos animais, vocês vão lembrar disso. Então, amido e glicogênio. Amido nas plantas, glicogênio nos animais. Por isso, é uma das razões do parentesco dessas plantinhas, das clorofícias, olha elas aqui, olha o ancestral comum delas aqui embaixo, com quem? Com as plantas, já as plantas terrestres, plantas mais simples e as plantas mesmo, as embriófitas, plantas com flores, tá? Plantas terrestres, plantas que formam embrião. A alga ainda não forma embrião, por isso que não estão lá no reino planter. Falei demais hoje, né, gente? Calma, vamos acabar agora, ó. Algas verdes e as plantas, né, elas compartilham 3 características, pelo menos, que faz com que elas sejam parentes, tenham um ancestral comum, né? Então, ter clorofila A e B, ter amido, que eu acabei de falar, reserva de carboidrato, e a parede celular ser feita de celulose. Então, lembrem disso. Vou cobrar isso, vocês têm que saber isso é muito importante, tá? Talvez das coisas mais importantes do estudo de algas, do ponto de vista evolutivo. O Enem cobra muito, porque ele pode cobrar alga e planta ao mesmo tempo, tá? Então, essas semelhanças colocam as algas verdes clorofícias e as plantas num grupo só, numa árvore filogenética, que é aquela aqui, que chama de viridófitas, tá? Só para vocês saberem. Aqui alguns exemplos, pode ter pluricelular, macroscópica, mas tem serizinhos unicelulares, né, Volvox, por exemplo, a espirogira, tá? Que formam tipo colônias também, elas ficam grudadinhas as células umas nas outras, mas tem uma diversidade grande as algas verdes. E o ciclo de vida delas, sabia que ia ficar apertado, a aula está acabando, tem um videozinho muito didático, professor Guilherme, é bem bacana o canal dele, quem está estudando para Enem, que vai treinar esse ano, assista às aulas do professor Márcio e assista às aulas do professor Guilherme também. Eu gosto de Jubilu, Jubilu é legal, mas Jubilu, tipo, já deu, né, também, muito, mas é legal também. Jubilu, as aulas são mais longas, tá, são boas também, gosto muito, gosto do jeito que ele faz também, engraçado, né. Mas o Guilherme, ele tem mais a ver comigo, eu acho que ele vai no ponto, e é rapidinho, as aulas de 8, 10 minutos, ele explicou isso tudo aqui, tá bom? Então, por favor, tem uma coisa bacana nas algas verdes, que é a alternância de geração. Vocês vão ver que um pezinho de alga ali, daquelas algas, é um esporófito diploide, 2N, como nós.
aí acontece aqui uma meiose, né, reducional, e forma os esporos N. Esses esporos viram gametófitozinhos, como se fossem plantinhas que também são N, haploides, colocando o nome. E essas liberam gametas que se fusionam, né, formando um zigoto 2N. Esse zigoto, ele cresce, vai crescendo como a gente, o bebezinho, e vira uma plantinha adulta. Veja o vídeo do professor Guilherme, tá? Isso daqui vocês vão poder trabalhar numa atividade, tá? A gente vai poder tirar dúvidas, tá? Rever essa parte. E como vocês estudam isso em plantas, estudam aprofundado, eu não quero entrar muito nisso agora. Para finalizar, porque as algas não fazem parte do reino planta. Então agora vocês já sabem, não forma tecido verdadeiro, ainda não forma. E não formam embriões, tá bom, gente? Não forma embrião, não forma tecido verdadeiro, questão do Enem, gostosa aí pra gente. Valeu? Deu tempo, tá vendo? Foi meio corrido? Foi. Eu gostaria de ter ficado um pouco mais de tempo no ciclo reprodutivo de novo. Vamos ver isso no Reino Planter. Vocês vão ver o videozinho lá do professor Guilherme, por favor, tá? Porque na atividade vai ter uma questão sobre ciclo, essa parte do ciclo aplonte ou diplonte, tá? Ou como eu chamava antigamente, diaplo, diplo, bionte. É isso, a aula de hoje é essa, obrigado. Aqui tem um registro, uma memória, né? E uns 70 quilos a menos, lá na Ilha de Taparica, fazendo trabalho com a turminha de superior, lá do IF Baiano, em maio de 2013. Dúvida, gente? Vou parar a gravação, tá bom? Podem falar agora, quem tiver dúvidas, eu vou só parar a gravação para não ficar muito longo. Na próxima aula a gente vê protozoários, tá certo? E vamos trabalhar. Melhor professor do Instituto de Brasil. Valeu, Michel. Todo mundo assinou a lista, porque eu vou parar a gravação, para de... Pronto, show. Até a próxima, gente. Valeu. Falou. Desculpa a carreira. Foi muito assunto. Nada. Falou.